Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Para a glória do Senhor, nós estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Henrique Oliveira, se você é novo por aqui. E eu digo isso porque sempre, tá vindo pessoas novas estão participando aqui dos devocionais. E é uma alegria receber cada um dos nossos irmãos, tá bom? Se você é novo por aqui, tem uma receitinha para você que eu te peço aí. Comenta, curta, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Tem muitas pessoas dando um feedback muito legal aqui. Pessoas que estão gostando da palavra. Lembrando que a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a gente sempre procura falar exatamente como está na palavra. Aqui a gente não tem invenções, a gente não fala aquele evangelho simples, é aquele evangelho falso, na verdade, A gente procura trazer para os irmãos aquele evangelho bíblico que está escrito na Bíblia da forma que ele é. E pensando da forma que ele é, vem uma pergunta na cabeça, que é a seguinte: como você está crendo em Deus? Da forma que você está crendo, faz total diferença. Veja só, naquela passagem de Jesus com o centurião, olha só, ele diz assim, vá, como você creu, assim acontecerá. Esse trecho do versículo me deixou muito, não preocupado, mas, sabe, com essa palavra assim, como eu estou crendo? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? De que forma que eu estou crendo? Será que da forma que eu estou crendo é a forma que vai chamar a atenção de Jesus para a minha causa? Ele diz assim, como você creu, ou seja, da forma que você está crendo, da forma como você acreditou, assim vai acontecer. Bom, vamos ler aqui o contexto para a gente entender, Um centurião vai até Jesus pedindo-lhe ajuda e ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com homem sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí Jesus olha para o centurião, admirado pela fé dele, admirado pela fé dele, e disse, vá, como você creu, assim acontecerá. Então veja só, dois elementos aqui que a gente precisa prestar atenção. A fé do centurião, a confiança dele em que Jesus, apenas dizendo uma palavra, o problema dele seria resolvido. E isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Apenas uma palavra do Senhor e todos os nossos problemas serão resolvidos. Agora, veja só. A gente vê a prova disso aqui em Gênesis. Olha que interessante. Deus disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Deus disse, haja um firmamento entre as águas que faça separação entre as águas e águas.
E assim foi. Deus disse: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Então, Deus disse que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. E aí vai continuar o relato da criação, né? A gente vê que apenas uma palavra de Deus, uma palavra do nosso Senhor, ela é suficiente para criar coisas da onde não existe, ok? Ele pode recriar coisas, ele pode criar, recriar, ele pode fazer de novo. Deus é o único que pode criar coisas do nada. Você já viu aquela teoria que diz assim que nada se cria? Tudo se aproveita de algum elemento para ser gerado, né? Mas Deus é o único capaz de criar algo glorioso do nada. Deus criou o planeta Terra, Deus criou o universo do nada. Deus criou o planeta Terra, você vê ali, não tinha água, não tinha terra. Ele fala assim, não tinha luz, haja luz, e a luz se fez. Haja o firmamento, e o firmamento se fez. Tudo ele foi criando. Deus é o único capaz de criar do nada. Criar coisas a partir do nada. Deus é o único que pode fazer de uma situação onde a gente não vê solução, Deus criar a solução. Tá bom, então a gente já entendeu que apenas uma palavra de Deus, uma palavra do nosso Senhor, é capaz de mudar a circunstância das nossas vidas. Não só isso, é capaz de criar elementos do absoluto nada. A gente já entendeu que uma palavra do Senhor pode criar planetas, universos, pode criar coisas que aos nossos olhos são inimagináveis. Com uma palavra do Senhor, depois se você tiver curiosidade, pesquise quantas terminações nervosas existem no olho humano. E Deus criou assim, ó, com uma palavra. Tá bom, Henrique, você já falou que Deus cria e Deus pode transformar a nossa vida através de uma palavra. Então, qual é o ponto de atenção nessas duas passagens que eu citei aqui? Gênesis capítulo 1, onde Deus cria elementos, cria água, cria separação. Qual a diferença de Gênesis 1 para Mateus capítulo 8, ok? Aonde o centurião diz, basta que digas uma palavra. A palavra é a mesma, ok? Aquele que diz é o mesmo. Jesus é Deus, ok? No princípio era o verbo, tá? O verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ok? Então, aqui nós estamos falando do mesmo ser, que diz uma palavra e elementos se criam. E o centurião entende que Jesus dizendo uma palavra, o servo dele vai ser curado. Então, qual que é o ponto de atenção para a gente pegar esses dois textos e trazer para a gente? O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas aquele que crê é a diferença. Ok? Qual é a diferença? Como que o centurião entendeu isso, que apenas uma palavra era capaz de fazer com que o servo dele fosse curado? Ok? A diferença está na fé do centurião e no objetivo da fé dele. Vê que ele não pede para ter uma riqueza maior, ele não pede nada para ele. Ele usa a fé dele para abençoar o servo dele. Basta que diga uma palavra, e o meu servo será curado. Então ele está usando a fé dele para abençoar o próximo. Ele está usando a fé dele entendendo
que o Senhor é Deus, ele está cumprindo ali basicamente todos os mandamentos, né? Crer em Deus e o próximo como a ti mesmo. Ele está resumindo toda a lei na vida dele, aplicando, crendo no Deus Todo-Poderoso, que pode com uma palavra resolver o problema dele, e usando essa fé para abençoar o próximo. Olha que bênção, que segredo que a gente vê aqui. Então, a gente crê também, você também crê, não crê? Que Deus pode resolver teu problema com uma palavra? Agora a pergunta é essa, ó. Como você está crendo? Como que eu estou crendo? E por que eu estou crendo? A gente tem um sério problema que a gente sempre usa a fé para motivos egoístas. É sempre para nós, né? Sempre para nós. Quando Jó vai orar pelos 3 amigos que o acusavam, quando ele usa a oração para abençoar a outra pessoa, tudo que aconteceu na vida de Jó é revertido. Todas as bênçãos recaem sobre Jó novamente quando ele usa sua fé para abençoar outras pessoas. Esse centurião usa a fé, a confiança que Jesus não precisa nem ir lá no local, apenas dizendo uma palavra vai abençoar o seu servo. Ele usa a fé dele para abençoar uma terceira pessoa. Como você está crendo? Como nós estamos crendo? Sempre voltados para nós mesmos? Talvez uma intercessão sua seja o caminho para que aquela pessoa alcance a bênção dela e que a bênção dela transmita em você também. Pense assim: apenas uma palavra do Senhor pode abençoar tal pessoa. Hoje eu vou te dar um exercício. Orar por alguém que você ama. E mais, você vai orar por alguém que você ama e você vai orar por alguém que te persegue. E você vai pedir que Deus abençoe cada uma dessas pessoas. Que Deus abençoe um parente seu, um amigo seu, um irmão seu. Que Deus também abençoe aquele que te persegue, aquele que fale mal de você. Não para que ele fique ajoelhado vendo você crescer. Não, não é isso. Para que Deus abençoe ele, para que Deus guarde ele, para que Deus transforme ele. A gente não faz orações vingativas, a gente faz orações que levem a pessoa ao arrependimento. Que a sua oração, que a sua fé hoje faça Jesus se admirar. Que a sua fé hoje faça a diferença. Muitas pessoas estão orando hoje. Muitas pessoas estão orando hoje. Mas que a sua oração chame a atenção de Jesus nessa manhã. Tá bom? Esse é o exercício que eu deixo para você nessa manhã. Como você crê é que vai fazer a diferença. Como você acredita é que vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você orar por ela hoje. Tá bom? A palavra do Senhor é linda. Ela nos direciona, ela nos mostra o que devemos fazer. E eu deixo esse exercício para você. Hoje você vai interceder por alguém que você ama e por alguém que te persegue. Para que Deus abençoe tanto um quanto a outro. Assim eu finalizo esse devocional, tá bom? Como você está crendo? É dessa forma que você vai chamar a atenção do Senhor Jesus nesta manhã, tá bom? Deixa eu orar por você e pedir que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, Pai, nós estamos agradecidos a Ti por esta manhã. Pai, pedimos que nos dê a fé do centurião, nos dê a intercessão que Jó teve pelos 3 amigos. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre, eternamente. E nós sabemos que apenas uma palavra Sua pode fazer com que a nossa vida seja mudada, a vida daqueles que nos amam seja mudada,
a vida daqueles que nos perseguem também seja mudada para a glória do Senhor. Pai, te pedimos nesta manhã que aumente a nossa fé. Pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude. Pedimos nessa manhã que o Senhor nos guarde. Também quero orar aqui, Senhor, pela Melissa, que ainda está no hospital, sendo tratada, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor dê sabedoria aos pais dela, para que possam passar por todo esse processo, crendo no Senhor Jesus. Eu também oro por aqueles que estão assistindo o devocional nesse momento, ou que vão assistir mais tarde. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, sabedoria, isso que eu te peço, para mim também, para que a gente possa alcançar o melhor de Ti, Senhor. Abençoa o nosso dia, abra as portas, Senhor, Tu sabes da nossa necessidade. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas e a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de comentar, tá bom? Comenta aí um amém, comenta aí alguma coisa para que a gente possa alcançar mais pessoas, porque comentando, curtindo, compartilhando, o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo relevante, tá bom? Que Deus abençoe a irmã Vanessa Tavares. Aí tem a Vanessa Lima. Tem um aqui que não aparece o nome. Também a Isadora Machado. Todos estão acompanhando o devocional junto com a gente. A Vanessa Tavares diz assim, que Jesus abençoe seu ministério, sou nova aqui e esse devocional é muito esclarecedor e edificante. Que Jesus cubra e restaure a todos e guie e traga sabedoria e calma em todos os momentos. Glória a Deus por isso, é exatamente isso. Então a gente vai trazendo a palavra do Senhor e alcançando o maior número de vidas, mas para isso eu preciso de você também, tá bom? Às 22 horas temos leitura bíblica, seguindo aí o Evangelho de João, tá bom? Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta para mais um devocional e você é o nosso convidado para estar às 22 horas lendo a Bíblia comigo e às 8h30 da manhã no nosso devocional. A paz do Senhor e que Deus abençoe o seu dia.